Olá, amiguinhos, olá, amiguinhas, tudo bem com vocês? Nós hoje vamos conversar sobre o tema origem da vida. Bom, esse é um tema que cada vez tem aparecido menos no vestibular, porque o que cai no vestibular a gente já sabe que não é a teoria aceita atualmente pela ciência. O que cai no vestibular está totalmente ultrapassado. A teoria aceita hoje para a origem da vida é que a vida surgiu nas fumarolas, que são regiões no fundo dos oceanos com temperatura muito alta, e que muito provavelmente tenha surgido primeiro o metabolismo energético, para depois surgir uma célula para usar esse ATP ou algo parecido com ATP no metabolismo celular, tá? No canal Nerdologia existe uma série sobre a origem da vida e a evolução com o Átila Yamarino, né, que vale muito a pena para quem tiver interesse em conhecer essa teoria das fumarolas. Outro dia eu assisti um programa na National Geographic, que os caras estão procurando essas fumarolas no fundo dos oceanos, e algumas delas têm formas de vida totalmente diferentes, assim, todas as formas de vida baseadas no carbono, obviamente, mas formas de vida totalmente diferentes. Então o que nós vamos ver aqui mais uma vez é o que cai no vestibular e tem caído cada vez menos, tá? A primeira teoria para explicar a origem da vida foi a teoria da abiogênese. Abio, sem vida, né? Gênese, origem da vida a partir daquilo que não tem vida. Então eles propunham que a vida surgia a partir da matéria bruta, também chamada de teoria da geração espontânea, né? Essa teoria era embasada no fato deles não conhecerem os micro-organismos e observarem bactérias, fungos e outros seres vivos aparecendo na matéria bruta de um dia para o outro, né? E alguns questionavam a teoria da biogênese, dizendo que por que aparece fungo em cima do pão de um dia para o outro, mas não aparece uma criança. Aí os defensores da teoria da biogênese diziam que não é qualquer forma de vida que surge da matéria bruta, apenas as formas mais simples. E outros perguntavam, por que a vida surgia de um dia para o outro em cima de um pedaço de pão, em cima de um pedaço de carne, mas não surgia de um dia para o outro, por exemplo, em cima da louça, né? Aí os defensores da teoria da biogênese diziam que não era qualquer matéria bruta que era capaz de originar a vida. Para originar a vida, ela tinha que ter o princípio ativo. E o princípio ativo não era nada palpável, o princípio ativo era uma força, era um poder. Então o pão originava a vida porque ele tinha o poder, a carne originava a vida porque ele tinha o princípio ativo, porque ela tinha o princípio ativo e assim por diante, né? E durante muitos anos acreditaram na teoria da biogênese, a ponto de publicarem fórmulas de como originar determinadas formas de vida, né? Pegue uma camiseta suada, misture com trigo, coloque num sótão escuro e úmido e dessa mistura irão surgir ratos. Então o rato brotava da camiseta suada, tá? Pegue 2 telhas úmidas, coloque manjericão moído no meio, feche, coloque em um lugar escuro que do manjericão irão brotar escorpiões, tá? Quem derrubou a teoria da biogênese foi o fantástico Louis Pasteur, tá? Louis Pasteur fez o famoso experimento com os frascos pescoço de cisne, né? Todos os experimentos que visaram derrubar a teoria da biogênese, eles eram combatidos dizendo que
para o caldo poder originar a vida, precisa ter contato com o ar, porque no ar é que está o sopro divino para a origem da vida. E segundo, que não poderia ferver os caldos nutritivos, porque a fervura destruía o princípio ativo. Então, sabendo de tudo isso, o Pasteur pensou nos frascos pescoço de cisne, que estão à mostra até hoje no Museu do Instituto Pasteur na França, um dos maiores institutos de biotecnologia do mundo. Então, o que o Pasteur fez? Ele pegou vários caldos nutritivos, suco de fruta, caldo de carne, caldo de frango, ferveu esses caldos. E com o caldo ainda fervendo, o Pasteur, deixa eu trocar de ponteiro aqui. Com os frascos ainda fervendo, o Pasteur esticava o gargalo do frasco, fazendo um gargalo em forma de sifão. Esse gargalo ficou conhecido como pescoço de cisne, daí frasco pescoço de cisne. E esse gargalo, esse pescoço de cisne, ele é extremamente fino. Então, enquanto passa vapor de água por aqui, tá esterilizando o pescoço de cisne. Quando ele tira a fervura e o caldo vai resfriando, o vapor que estava aqui dentro do gargalo, ele se transforma em gotículas de água. E a ideia do Pasteur é que essas gotículas de água funcionariam como um filtro para o ar que entra no frasco. Como o gargalo é muito fininho, o ar entra impuro, mas as impurezas irão parar nas gotículas de água. E o ar que vai chegar em contato com o caldo é um ar puro. Ao ferver os caldos nutritivos, ele matou todos os micro-organismos que estavam aqui. Se o ar que entra em contato com a solução é ar puro, vai aparecer vida aqui? Não, né? O caldo permaneceu estéril. Então, o caldo está em contato com o ar, ou seja, está em contato com o sopro divino, mas mesmo assim não aparece vida. Aí os defensores da teoria da biogênese disseram: mas você ferveu o caldo, você destruiu o princípio ativo. Sabendo disso, o Pasteur quebrou o pescoço de cisne, como está aqui, tirando o filtro para o ar. Aí o ar que entra em contato com a solução agora é ar impuro. Vai contaminar o caldo, os micro-organismos, bactérias e fungos vão começar a se reproduzir aqui e depois de um tempo eles se tornam visíveis. Ou seja, o Pasteur mostra que o caldo não perdeu a capacidade de abrigar a vida, mas sim o caldo não tem a capacidade de originar a vida. Com isso, cai a teoria da biogênese e surge a teoria da biogênese. Tá? A teoria da biogênese diz que a vida surge de outra vida. Ou seja, uma bactéria vem de outra bactéria, um fungo vem de outro fungo, uma angiosperma vem de outra angiosperma, um ser humano vem de outro ser humano. Resolvemos um problema? Sim, mas criamos um outro enorme, né? Como é que surgiu o primeiro? Aí, né, hoje a teoria aceita essa teoria de que a vida teria surgido lá nessas fumarolas, né? Mas a princípio existem 3 teorias. Uma delas é que foi Deus que criou a vida, né? Se você acredita nessa teoria, continue acreditando, ela não vai cair no vestibular. A segunda é a teoria da panspermia cósmica, que a vida teria surgido em outro planeta e chegado até aqui através de meteoritos, né? Essa teoria é embasada no fato dos meteoritos que chegam aqui todo ano conterem vários tipos de moléculas orgânicas, conterem proteínas, aminoácidos, pequenos lipídios, pequenos carboidratos, nucleotídeos. Então a vida teria surgido em outro planeta, chegado aqui através de meteoritos. A teoria que cai no vestibular
é a teoria de que a vida surgiu aqui na Terra mesmo e totalmente ao acaso, através de uma evolução gradual das espécies químicas. O inorgânico teria originado orgânico simples, que originou orgânico complexo, que originou orgânico mais complexo ainda, que originou a primeira célula. E a partir dessa primeira célula surgiram todas as espécies pelos mecanismos de especiação que a gente estudou nas aulas de evolução. Tá? E o primeiro cara a propor um conjunto de ideias com lógica para explicar essa evolução gradual das espécies químicas foi o bioquímico russo Alexandrov Oparin, e ele fez isso em 1920. E é importante ressaltar que em 1920 acreditavam que proteína era o material genético da célula. Tá? Então o Oparin propôs que a crosta terrestre se formou pela atividade vulcânica e que essa crosta terrestre a atmosfera primitiva, era composta por água na forma de vapor, não tinha água líquida porque a temperatura da crosta era maior do que 100 graus, amônia como fonte de nitrogênio, hidrogênio gasoso, metano como fonte de carbono, descargas elétricas de tempestades e radiação ultravioleta. Tá? Então ele propõe que nós temos lá a crosta terrestre se formando por atividade vulcânica, tá? E na atmosfera primitiva nós tínhamos essas moléculas, né? Como não tem O2, não tem O3, não tem ozônio, não tem quem filtre a radiação ultravioleta, certo? Como tinha muito vapor de água, uma hora essa água condensava. Quando ela condensava e batia na crosta quente, ela evaporava de novo. Então havia um intenso ciclo de chuvas. Com isso, muitas descargas elétricas das tempestades. Os químicos já mostraram que quando você submete essas moléculas a descargas elétricas e ou radiação ultravioleta, elas reagem ao acaso entre elas, né? E o Oparin propôs que novas moléculas orgânicas foram surgindo, como pequenos carboidratos, pequenos lipídios, só que o Oparin vai dar toda a importância para o surgimento dos aminoácidos, que são os componentes das proteínas. Repetindo, na época acreditava-se que era proteína o material genético dos seres vivos. E através das chuvas, esses aminoácidos eram arrastados para a crosta quente e seca, que funcionaria como um catalisador para a formação da ligação peptídica, que é a ligação entre os aminoácidos. Lembre-se que a ligação peptídica é uma reação de síntese por desidratação, sai água, né? Então, o Oparin sugere que a crosta quente e seca teria funcionado como esse catalisador para formar a ligação peptídica, formando pequenas proteínas que o Oparin chamou de proteinoides. Com a diminuição da atividade vulcânica, a temperatura da crosta terrestre foi diminuindo. Quando ficou menor do que 100 graus, a água líquida surge e surgem os oceanos e mares primitivos. E através das chuvas, todas as moléculas orgânicas foram arrastadas para os oceanos, que viraram verdadeiras sopas de moléculas orgânicas. Então você tem aí proteinoides, aminoácidos, lipídios, carboidratos, nucleotídeos, ATP, você tem tudo aí nessa sopa orgânica. E o Oparin propõe que durante milhares e milhares de anos essas moléculas ficaram reagindo aleatoriamente entre elas, até que surgiram agregados de moléculas orgânicas, que ainda não eram seres vivos, mas já eram mais complexos do que os proteinoides. Esses agregados de moléculas orgânicas, o Oparin chamou de coacervados. Esses coacervados reagiram entre eles durante milhões e milhões e milhões de anos, até que um coacervado assumiu a capacidade de se reproduzir. E a partir do momento que um agregado de moléculas começa a se reproduzir, nós podemos dizer que surgiu a primeira célula.
E essa primeira célula foi batizada de LUCA, que é a abreviação em inglês para o último ancestral comum encontrado. Desculpe, a minha pronúncia em inglês é péssima. Last Unfold Common Ancestral, tá? O último ancestral comum encontrado. E a partir dessa célula evoluíram todas as espécies que a gente conhece hoje, tá? Então percebam, inorgânico originando orgânico simples, que originou orgânico complexo, que originou orgânico mais complexo ainda, que originou a primeira célula, tá? O Oparin cometeu deslizes? Sim. Primeiro, em relação à provável atmosfera primitiva. Ela deveria ter nitrogênio gasoso como fonte de nitrogênio e não amônio, né? Lembra que o nitrogênio gasoso é o gás que aparece em maior quantidade na atmosfera primitiva até hoje, na atmosfera até hoje. E a fonte de carbono não era metano, mas sim CO e CO2, que são produzidos até hoje em atividade vulcânica. Só que não muda nada. Inorgânico, originando orgânico simples, complexo, mais complexo, célula. E muito provavelmente, né, ele deveria ter dado importância para o surgimento de nucleotídeos e não de aminoácidos, que são os nucleotídeos que formam os ácidos nucleicos. Mas também, turma, mudam os atores, mas não muda a cena, né? Água, N2, H2, CO, CO2, descargas elétricas UV, dando origem a nucleotídeo. Nucleotídeo dá origem a ácido nucleico dá origem a coacervado, que dá origem à primeira célula, tá? Os dois primeiros passos das ideias de Oparin foram comprovados em laboratório. E o primeiro passo é o que cai no vestibular, tá? Quem provou que a partir de água, metano, amônia, hidrogênio e descargas elétricas dava para formar aminoácido foi o Stanley Miller, no famoso experimento de Miller e Urey. Então, o experimento de Miller, ele quer mostrar apenas que o primeiro passo das ideias de Oparin é possível. Então, o Miller aprisionou nessa engenhoca aqui hidrogênio, metano, amônia. Aqui tem água fervendo, com isso surge vapor de água. Como esse vapor de água está sempre sendo produzido, essa mistura de gases é levada até essa cuba, certo? Onde ela vai receber descargas elétricas. Aí o que eram gases passam por esse condensador e isso vira líquido, que volta para cá, evapora, descargas elétricas, condensa. Volta para cá, evapora, descargas elétricas, condensa. A mesma coisa que o Oparin sugeriu, né? Condensa, evapora, descargas elétricas, condensa, evapora, descargas elétricas, condensa. E o Miller deixou essa mistura rodando por apenas 7 dias. Depois ele coletou o líquido aqui e achou nesse líquido, turma, várias moléculas orgânicas, como pequenos carboidratos, pequenos lipídios, quase todos os 20 tipos diferentes de aminoácidos. Se você coloca aí uma fonte de fósforo, você acha nucleotídeo, você acha ATP. Então, se em uma semana se formaram todas essas moléculas orgânicas, por que isso não poderia ter se formado na atmosfera primitiva, né? Muito provavelmente isso aconteceu se essa teoria do Oparin estivesse correta. Muito provavelmente não está, tá? A vida deve ter surgido no fundo dos oceanos, nessas fumarolas que existem até hoje. Beleza? Mas considerando, turma, que o primeiro ser vivo surgiu aqui na Terra. Esse primeiro ser vivo, ele tinha que obter energia, né? Há quem defenda que esse primeiro ser vivo era um autótrofo, que fazia ou quimiossíntese ou fotossíntese, né? Mas há quem defenda que, pela simplicidade, esse primeiro ser vivo era heterótrofo, né? E usava as moléculas da sopa orgânica como fonte de
alimento e os ATPs também que tinha ali, né? Como não tinha oxigênio, se o primeiro ser vivo do planeta foi um heterótrofo, como que ele deveria obter energia? Através da fermentação, certo? Muitos consideram que a fermentação feita pelos primeiros seres vivos do planeta era a fermentação alcoólica. Por quê? Porque ela produz CO2. Esse CO2 teria se acumulado no fundo dos oceanos e possibilitado, a origem do processo que consome CO2 para produzir glicose, que é a fotossíntese. Então a fotossíntese teria surgido após a fermentação para consumir esse CO2 produzido na fermentação e produzir pela primeira vez o oxigênio. O acúmulo de oxigênio no planeta permitiu o surgimento do processo que consome O2 para produzir gás carbônico e ATP. Esse processo é a respiração celular, né? Consome O2 e produz CO2. Então, se o primeiro ser vivo que surgiu no planeta era um heterótrofo, a sequência de processos bioquímicos que surgiram foi essa, tá? Primeiro surgiu fermentação, depois a fotossíntese, por último a respiração aeróbica, tá? Isso cai no vestibular, tá? Essa sequência cai no vestibular. Primeiro o processo bioquímico relacionado à energia que surgiu, fermentação. Depois fotossíntese, por último respiração celular. Beleza, amiguinhos? Bons estudos para vocês, aquela paz, beijos e tchau.